Imagine que você está numa sala onde só uma pessoa tem o microfone e essa pessoa escolhe o que todos ouvirão. Agora pense na sociedade como essa sala. Quem detém o microfone? Quem controla o discurso? Quem decide o que é importante, o que é real, o que pode ser ouvido e o que não pode ser ouvido? O poder, mais do que armas ou dinheiro, está nas palavras. A linguagem é muito mais do que um meio de comunicação. Ela é, na verdade, um instrumento de poder e controle. Em 1970, o filósofo francês Michel Foucault proferiu um discurso na ocasião de sua posse no Collège de France, na verdade uma aula inaugural, tratando da importância do discurso em sua dimensão de materialidade e acontecimento singular. Ali ele nos incita a refletir que o discurso não é apenas uma ferramenta para expressar ideias, como ingenuamente às vezes pensa, mas também uma forma de estabelecer quem pode falar, o que pode ser dito e até mesmo o que deve ser silenciado. Há diferentes formas de poder que moldam a sociedade através da linguagem, como, por exemplo, o poder de exclusão. Pense em quem é considerado autorizado a falar em uma reunião de negócios, por exemplo, ou em uma decisão política. Muitas vezes, aqueles com menos poder nem sequer têm voz. Ou quando um grupo é rotulado de forma negativa. O discurso contribui para marginalizá-lo socialmente, criando realidades desiguais. O discurso, gente, pode legitimar ou deslegitimar. Outro tipo de poder que vemos é o controle de o que é verdade. Só que verdade, nessa concepção, não é uma entidade absoluta e imutável, mas algo construído historicamente por meio de discursos. Quem define o que é um acontecimento válido? Instituições como a ciência, a política e a mídia moldam o que acreditamos ser a verdade no nosso cotidiano o tempo todo. E isso se reflete na forma como grandes corporações e figuras públicas conseguem ditar narrativas que influenciam a nossa percepção do mundo. O que uma época era considerado verdadeiro, em outra pode ser considerado falso. Um exemplo histórico disso é a teoria do geocentrismo, que afirmava que a Terra era o centro do universo. Durante séculos, essa foi uma verdade inquestionável, apoiada pela Igreja e pela ciência da época. Quando Copérnico e Galileu apresentaram a teoria heliocêntrica, colocando o Sol no centro do universo, essa nova verdade foi inicialmente rejeitada e rotulada como herética. Apenas mais tarde, com o avanço das ciências e mudança nas estruturas de poder, o heliocentrismo foi aceito como verdade, relegando o geocentrismo ao campo dos erros históricos. E outro, a crença no sistema feudal como uma ordem natural e divina, isso era profundamente enraizado na mente das pessoas na Idade Média. Acreditava-se que o poder do rei, da nobreza e da igreja era concedido por Deus e que a desigualdade entre as classes era uma consequência justa desse arranjo social. Com o iluminismo e as revoluções sociais, sobretudo a Revolução Francesa, essa verdade foi contestada e o feudalismo foi substituído por ideais de igualdade e direitos civis. E vejam, o discurso médico no século XIX, gente, que construiu a noção de loucura. Aqueles que se afastavam das normas estabelecidas eram categorizados como loucos, pirados, e assim excluídos da sociedade. Conceitos como democracia, liberdade e justiça não são realidades autônomas e objetivas, mas são criações discursivas que organizam a nossa percepção do mundo. E a linguagem, nesse sentido, não é apenas uma mera ferramenta de comunicação, mas é o próprio alicerce sobre o qual se constrói a experiência do real.
Através do discurso, traçamos os limites do que é pensável e possível e aquilo que não pode ser dito, e muitas vezes do que pode ser silenciado ou imaginado. Sem o arcabouço discursivo que nomeia e qualifica esses conceitos, a própria ideia de reivindicar direitos ou propor mudanças sociais seria inviável. A luta por liberdade ou justiça é, em última instância, uma disputa pelo sentido dessas palavras, pois controlar o seu significado é controlar o próprio horizonte de possibilidades sociais. Dessa forma, o discurso não apenas descreve a realidade, ele a produz, determinando os parâmetros de ação e as formas legítimas de existência no mundo.